A gente vai continuar então com Hebreus, nessa segunda, fizemos aí um resumão de Hebreus, e eu havia dito que eu vou abordar alguns temas que eu considerei aí lendo seria importantes, não que tudo não seja importante, mas alguns temas principais, né? Eu tenho acho que é um grave defeito, né? Que eu sempre trabalho, as minhas aulas, nas mensagens, nas pregações, eu vou mais para o lado da exortação, né? Eu aponto o que a palavra diz e faço o contraste com o que está sendo feito, o que está sendo ensinado, se está correto ou não, de acordo com a palavra. Eu disse que a nossa regra é a Bíblia, né? Se nós dizemos que nós a seguimos, somos cristãos, então a nossa regra é a Bíblia. E eu vou fazer exatamente isso com Hebreus, né? Peguei aí alguns versículos chaves importantes, porque a gente não tem como abordar tudo, tá bom? Mas um resumão lá de Hebreus, no capítulo 1, ele vai tratar que Cristo é superior aos profetas, né? Fala também que é superior aos anjos. E por que o autor destaca isso? Porque ele está falando para um público que conhecia a lei, né? Que para esse público, o profeta estava em alta conta, os anjos, né? Moisés era o povo judeu, né? Era o povo que conhecia a lei, que estava até esse momento ainda, não havia toda a revelação do Novo Testamento, o que existia para eles era a lei, o que tinha sido ensinado por Moisés, pelos profetas, pelos grandes líderes de Israel. E o que acontecia para esses leitores da carta era que eles estavam tão desanimados que estavam ameaçando voltar ao que era antes. Então, o autor aos Hebreus vai destacar o tempo todo que Cristo é superior aos profetas, aos anjos e a Moisés. Se você leu Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus estava sempre debatendo com a liderança, porque eles estavam sempre afirmando a lei, Moisés. Então, esses capítulos vão abordar isso. No capítulo 4, ele destaca a obra de redenção de Cristo. Que quem veio para suplantar a lei, que é superior à lei, que é quem é a revelação de Deus, ele trata lá, então, que Cristo veio para nos redimir. Do 5 até o 8, ele vai destacar a questão do templo, dos sacerdotes, que estavam ligados na mente daquele povo, né? Eu tinha que ir no templo, eu tinha que fazer sacrifício, tinha a importância do sacerdote, era o sacerdote que fazia o sacrifício, acabou. Então, o Novo Testamento vem dizendo isso, acabou, não precisa mais. Tem Jesus, ele substitui tudo, Moisés, os profetas, os anjos, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de templo, de ir lá, de fazer sacrifício. E isso tudo sempre é um grande conflito em todas as cartas, em todas as epístolas, tá? Do 9 ao 10, ainda toca lá sobre santuário e sacrifícios. Ele fala, então, do sacerdote, do santuário, do sacrifício. A gente disse no domingo anterior, isso tudo demonstra que essas pessoas tinham conhecimento. Ok? Essas pessoas não poderiam alegar ignorância. Nós não sabíamos. Nós não fomos informados. Não, eles tinham conhecimento. E a gente mencionou que essa igreja estava mais ou menos, né, colocando a média 50 anos. Era uma igreja aproximadamente disso. Tá? Não é algo que se dê como certo.
Então, era uma igreja que já era para estar madura, para estar conhecendo, para saber, né, o escritor da carta nem precisaria mais estar destacando isso. Mas ele destaca, e até por causa dessa questão de eles quererem voltar ao que era anterior. O capítulo 11, 12 e 13, que é o que vai ser falado aí na próxima aula, vai tratar da fé e de Jesus como um exemplo perfeito. Não sei como vocês, mas eu sempre aprendi o capítulo 11, era chamado a Galeria dos Heróis da Fé. A definição do que é fé encontra-se exatamente ali em Hebreus capítulo 11. E muitas vezes não tem nada a ver com o que as pessoas falam que é fé, né? Então, a definição, mas não vou ficar dando aqui o spoiler da aula, né? Senão vou estragar. Então, vamos lá, vamos em frente aí, né? Um destaque aí para esses trechos, né? A gente não vai conseguir abordar tudo, mas um destaque aí, a grande mensagem, então, da carta aos Hebreus, que a gente falou na aula passada, que é da autoria do apóstolo Paulo, certo? Não, não é não? Para ver se vocês estão prestando atenção, né? Não se sabe de quem é a autoria, embora alguns defendam, né? E tal, mas a gente já falou disso. Então, só para ver se estão alerta mesmo, mas há uma discussão aí, é ou não é. Acho que o importante, eu coloquei até um slide, né? O importante é a mensagem que se encontra lá. Quem escreveu, quando chegar lá no céu, pergunta. Aliás, não vai nem perguntar, porque a Bíblia diz que nós vamos ter a mente de Cristo, então não vai precisar perguntar nada, né? Já vai esclarecer tudo sem problema. Fica perturbando Deus lá com as suas perguntas chatas, né? Então, ele revela que somente Jesus, né? O profeta falava em nome de Deus, revelava o que Deus queria, mas os profetas não tinham a autoridade que tinha Jesus. Jesus é a própria revelação, né? Jesus é a glória, é o Deus encarnado. Então, ele destaca, ele começa exatamente fazendo essa observação aí. Então, ele começa comparando Jesus com os profetas, porque no imaginário de Israel, o profeta tinha uma grande importância. Nós já vimos, né? Estudamos, né? Percebam que eu uso sempre a palavra já vimos, eu nunca uso a palavra já aprendemos, né? Porque ouvir não significa aprender. Então, nós já ouvimos, né, o que eram os profetas, estudamos aí alguns deles, Joel, Amós, né? O que eles fizeram, como que eles revelaram a vontade de Deus, revelaram os juízos. Então, eles tinham uma grande importância naquela sociedade. E o autor vem dizendo, agora é Jesus, né? Eles foram alguém que passaram a mensagem, mas a importância aí agora é Jesus. Em Jesus é que nós temos... A tabela ali é só para dizer aonde que os profetas atuaram, né? Ficou pequeno ali, mas a gente tem Judá, Israel, Nínive, né? A dispersão, o retorno. Então, cada um desses profetas aí atuou dentro dessa época, tá? Então, é só para destacar, né? Olha quantos homens falaram, né? Disseram o que Deus queria, qual era a vontade de Deus. Mas nenhum deles bom dia, nenhum deles era a glória de Deus. Em Jesus é que isso. Então, o autor deixa bem claro disso daí, né? Em Jesus é que nós temos a direção, com Jesus é que nós conseguimos a comunhão com o Pai,
sem precisar de profeta, sem precisar de sacerdote, sem precisar de sacrifício, como era ensinado na lei mosaica, tá bom? Observação, né, importante, às vezes pode transparecer, ele está desmerecendo, então? Não, né, ele não está desmerecendo, a linguagem dele não é essa, né, ele não está desqualificando, teve a sua importância na época correta. Eu já falei aqui algumas vezes, não vou voltar aí, que senão a gente atrasa, que é a dispensação. Cada era há uma forma de tratar com as pessoas. E exatamente a gente teve um período onde quem que revelava o que Deus queria eram os profetas. Mas agora acabou em Jesus Cristo, ele é a revelação suprema de Deus. Ele é que é o Deus encarnado. Então, precisa ficar claro que o autor aí não quer absolutamente desmerecer todos eles, sacerdotes, profetas, todos eles tiveram a sua função, né? Tiveram um momento que foram utilizados. Um outro versículo que eu deixei aí, que eu destaquei, Hebreus 10, 25. Né? Um alerta importante e que também é aplicável aos nossos dias, que diz lá, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então tem um alerta aqui para essas pessoas e esse alerta se justifica. Então, a gente diz que era uma época ruim, muita perseguição, sofrimento, né? As pessoas perdiam as coisas, eram mortas, e essas pessoas, pelo medo, pelo desânimo, né? Muitos ainda esperavam, porque Jesus, eu vou, mas voltarei, e aí já tinha passado um tempão, e cadê? Vai voltar quando? Acho que não vai voltar mais, né? Acometidos pelo desânimo, então alguns estavam abandonando essa convivência. Então, um alerta importante aí do autor. E aí uma pergunta, né? Existe vida fora do corpo? Vou explicar melhor. Vamos supor, vamos fazer assim uma coisa absurda, né? Que o seu braço, ele diga assim, não estou gostando mais de você, eu vou sair. Aí eu falo, não, você não pode sair. Você sair, você não tem vida. Você vai morrer, você precisa de mim. Não, eu vou sim porque eu consigo. Uma teoria absurda aí, um filme trash, aí o braço se separa, né? E aí, não, olha aí, ó, tô continuando aqui, mas é vida residual, né? Não sei se alguém aqui assistiu aquele filme, acho que é a Família Monstro, né? Que tem a mãozinha que sai andando, né? Então, vamos imaginar aquilo, olha, tá vendo, eu tô vivo. Não, isso é vida residual, vai acabar. Fora do corpo, você não tem vida. Você precisa do corpo. Existe lá uma máxima aí, alguns falam, né? Afastado de igreja, mas não de Deus. Interessante, né? Aí eu comparei ali, nesse é a maior fake news de todos os tempos, né? Por exemplo, ali, tem como servir ao exército e não comparecer ao quartel? Né? Não tem, né? Estou servindo o exército em home office. Já ouviu isso? Não. Né? Estou servindo ao exército virtual. Até que seria legal, né? Aqueles galpões, cada um lá, e no computador, matei um tanquezinho seu, matei 10 homens. Mas tudo virtual, né? Não existe isso. Quando você... eu nem sei se usa essa expressão ainda, né? Eu sou antigo, servia ao exército antigamente.
estou na minha fase de servir o exército. Tem que ir lá, tem que se alistar. Não sei se ainda doa sangue, na minha época tiraram quase meu sangue inteiro, né? Fiquei lá 1 litrão, fiquei desesperado, né? Tinha que ir lá todo dia, fazer a barba, cortar cabelo, impecável, a farda, né? Isso é para quem é da minha época. Não sei se hoje ainda funciona, tudo está mudando nesse mundo, né? Então, o sargento passava o algodão, se ficasse, estava frito, né? Voltar era uma confusão. Então, não existe. As pessoas falam as coisas, eu não sei se. Às vezes eu penso, talvez não pense, vamos perdoar, é uma coisa impensada, né? Daí eu coloquei ali, né? Sujeito sem... O que vai acontecer com aquele sujeito lá se ele não tiver nada para escorar? Ou ele vai conseguir andar com uma perna só algum tempo, depois vai cansar também, vai cair. Aquela perna vai morrer, né? Quando se faz aí os transplantes, tem que pôr lá na caixinha, gelo, sai todo mundo correndo, porque tem um período, né? Então, não tem vida fora do corpo. Não é possível. E aí nós vamos lá para a Bíblia, o tal do apóstolo Paulo, que não é o autor de Hebreus, mas escreveu para os corintianos, quer dizer, aos coríntios, né? E ele fala assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, a igreja, né? E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Né? Os cinquentões aqui da igreja conhecem os textos de Paulo, que falam, né? A cabeça, o pé não pode falar isso, conhecem, né? Se não conhece, depois você pergunta aqui para o irmão mais decano aqui, eu estou olhando para um, para outro, onde está o texto, né? Então, a igreja é comparada ao corpo de Cristo. Então, quem está fora da igreja, tem vida fora da igreja, vida espiritual fora da igreja? É possível? É possível ou não? Não é. Quem está longe da igreja não faz parte do corpo, está fora do corpo. É um membro amputado, não tem vida espiritual. Se não morreu, está morrendo espiritualmente. Porque só existe vida no corpo de Cristo, é o que a Bíblia ensina, é o que a Bíblia compara, que o apóstolo Paulo fala. O que o texto diz? Não deixamos de congregar-nos. Eu não vou nem me atrever a falar em grego ali, que eu não sei aqui pronunciar aquele negócio ali, tá bom? Mas eu sei que aquilo lá significa abandonar, desertar. É a mesma coisa que o soldado está lutando. Não vou lutar mais, vai embora, some, não quer saber mais. É um traidor, é um desertor. Abandonou a batalha. A igreja é parte essencial da vida cristã. Negligenciar isso é compatível à deserção espiritual. Ok? Ele continua. Como é costume de alguns. Ele está se referindo ali a alguns cristãos que estavam se afastando. Possivelmente o medo da perseguição, o desânimo, porque eles sabiam da frase lá, eu vou, mas eu vou voltar, e já tinha passado tanto tempo, e ele ainda não tinha voltado, e nós estamos sendo perseguidos. Quando a gente seguia a lei de Moisés, os profetas, era mais fácil, não sei, né? Então, o isolamento espiritual sempre conduz a esfriamento na fé. Não tem como, né? Não tem como. Aí ele continua, antes façamos admoestações. Do verbo grego, isso aí significa encorajar, exortar, confortar. Então, não é para sair, para abandonar. Vamos ficar juntos, um encoraja o outro, um dá força para o outro, um exorta o outro, um conforta o outro. Essa é a noção.
ele fala, ainda encerrando, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ele está com a esperança, ele está reacendendo essa esperança. Isso vai passar, vai melhorar. A gente tem um futuro, Cristo vai voltar, vai retornar. E há promessas de que esse sofrimento vai acabar. Então, ainda hoje, essa consciência da volta de Jesus deve nos motivar, a vigilância, a comunhão, a edificação mútua. Não esquecendo que o propósito de tudo isso é edificação. A vida cristã não foi planejada para ser vivida em solidão. Não era ele, nunca foi isso o propósito. Lendo a Bíblia, você vê que tudo na Bíblia é comunitário. Tudo é conjunto. Desde o povo de Israel, há leis dizendo como devia fazer, como auxiliar a viúva, auxiliar o pobre, quando o sujeito estava endividado. Tinha lá o período que, passado esse período, tinha que restituir o escravo, tinha que cancelar os empréstimos. Tudo instruções do que é uma vida comunitária. Prédio não é igreja. Isso aqui vazio não é igreja. É um prédio, mais nada. Um edifício, podia ser um escritório. Tem um monte de igreja aí que fechou e virou barzinho, virou boteco, virou, sei lá. Igrejas são pessoas reunidas. Eu sozinho, eu não sou igreja. Eu sozinho não sou igreja de Cristo, Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Carta de Paulo, alertando sobre isso. E não existe igreja online. Pode ter culto online, pregação online. Igreja online é o mesmo comparado aí com o pessoal do exército, Teve seu propósito em algum momento na pandemia? Teve lá, ótimo, que tinha. Mas online, na pandemia, a gente já tinha a técnica de fazer vídeo e transmitir pelo celular. Poderia, se não existisse o online, poderia ter sido isso. A gente poderia ter feito cartas, como se fazia. Escrever uma carta por irmão, vou pôr no correio para exortá-lo, para animá-lo. Alguns aí, eu discordo, pandemia, coisa de Deus para punir, eu não acho. Eu acho que a pandemia é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Deus não quer matar ninguém. Quem quer matar é o diabo, Deus não. Deus quer salvar. Então, depois da pandemia, não, virtual, As empresas, eu estou lendo aí, acompanhando todo dia, e as empresas estão dizendo que vai voltar, e está uma guerra, está uma briga aí. A minha filha aceitou um emprego, que a empresa é lá em Jundiaí, já está começando a querer, você não vem mais aqui, tem que vir. Aí tem que acordar às 4 horas da manhã para ir para Jundiaí, porque o trânsito é horrível. Estão cobrando, O Google moderninho está cobrando, tem que voltar. Os malucos aí que estão por aí, o Zuckerberg, o outro lá, até esqueci o nome do sujeito, que agora está no governo, está querendo que todo mundo volta, tem que ser lá, presencial. E a gente fica com essa historinha aí de culto online. Eu sirvo meu ministério no YouTube, olha que coisa medonha. Meu ministério no YouTube. Novos tempos, Bom, então o autor, aos Hebreus, lembra de uma verdade essencial. Nós precisamos um dos outros. Tem um texto lá, Jesus amou a igreja, então nós também temos que amá-la. Comparou, ele fez comparação. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Essa primeira parte eu não vou nem falar, que isso aí serve para outra coisa, mas é uma ordem.
Né? Então, Cristo amou a igreja, então temos que amar a igreja. Salmo já dizia isso, ó quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Então, é importantíssimo termos essa consciência. Escrevendo lá a carta para os Efésios, que está lá, qual que é o propósito? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem está longe da igreja não consegue ser edificado. A gente pode ver o YouTube, pode ver o Saião, sei lá quem mais que vocês gostam. A edificação é o corpo de Cristo. Isso quem está falando é esse livro aqui, não sou eu, não acredita em mim. Vai ler, vai estudar. É esse o ensinamento dado por Paulo, por Pedro, por Tito, por Tiago, igreja, união, pessoa junta, edificando, fortalecendo, confortando. Então, o Efésios vai falar aí dessa unidade do corpo. Nos versos anteriores, se você for ler depois lá o capítulo desde o início, ele está falando dos dons, que foi dado dons, todo mundo recebe pelo menos um dom. E para que é esse dom? É para eu ficar famoso, ir para a internet. Não, é para edificação. Os dons servem para um edificar o outro. Falei aqui uma vez, você vai na igreja por quê? Por que você vem na IBASP? Aqui é legal, o pessoal é bacana. Não, vem na igreja para edificar e ser edificado. Não acho que é um propósito nobre ir para a igreja porque a igreja é bacana. Na igreja, que legal, lá eu posso fazer isso, na outra igreja o pastor não deixa. Não é esse o propósito. O propósito é edificar, fazer você crescer, fazer você aprender mais. Então, lá no verso 12, vai explicar qual é o propósito desses dons, a edificação. Como é que a gente vai edificar fora do corpo? Efésios 4,16, Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, o foco aqui é mostrar que a igreja unida é funcional, ok? Ela cresce de maneira orgânica sob a direção de Cristo. Então, esse é o propósito. Agora eu vou deixar uma pergunta para você pensar. Não precisa me responder agora, se você quiser falar comigo depois aí na semana. Eu fico imaginando, por que uma pessoa que não aparece na igreja, não vem aos cultos, e aqui os cultos são mínimos, a gente já não tem mais o culto da noite, tem 1 hora de mensagem e a pessoa nem para essa 1 hora vem. Quem que essa pessoa edifica? Quem? Está sendo edificada por quem? Como será que está essa vida espiritual dessa pessoa? O irmão devia pensar nisso quando a gente quer escolher lideranças. Por que alguém que está fora do corpo tem que dirigir ou liderar o corpo? Esquisito, não? Muito esquisito. Qual que é o propósito? Edificar alguém ou será que é interesse próprio? É ambição? Acabamos de definir, a igreja é corpo, não existe vida fora do corpo. Se alguém está fora do corpo, está morto espiritualmente, ou está morrendo, ou está capengando. Nós vamos trazer esse membro que está morrendo para liderar a gente, para fazer alguma coisa dentro da igreja. Me desculpe, se você indica alguém para ocupar uma posição dessa, você não cresceu espiritualmente. Você ainda é criança em Cristo. Quem está falando isso é aqui, ó. Não discuta comigo, discuta com o apóstolo Paulo. Vai lá no túmulo dele, lá, dizem que está em Israel, debaixo de uma igreja. Lá, ô Paulo, que negócio é esse? Aqui, é a Bíblia. É o que a gente segue.
Por que é importante congregar? Porque somos parte do corpo. Gente, eu estou tentando destacar isso porque é o exemplo, é a analogia que Paulo dá. Ok? Você saiu do corpo, perdeu a vida espiritual. Não faz parte do corpo, perdeu a vida espiritual. Assim como o dedo, né? Ali agora eu já usei o dedo. Arrancou o dedo, ele vai morrer, acabou, não tem. Agora é questão de opinião, né? Eu falei na aula, na minha opinião não vai morrer. Então corta o seu dedo. Vamos ver o que vai acontecer. Não, não corta não, por favor, senão vou falar aqui que eu estou incentivando a mutilação, né? Então é importante, né? Porque nós crescemos junto. Texto lá, Efésios 4, 11 e 16. O ensino, o discipulado, o serviço, os relacionamentos é que moldam a imagem de Cristo. Tudo bem, vai ter gente na igreja que a gente não gosta, tá, faz parte. Tem problema. Eu acho assim, né, vamos lá para o achismo. A Bíblia fala que a gente tem que amar todo mundo, mas não tem que gostar, tem que amar. Né? Jesus amava Pilatos, mas ele nunca foi no banquete de Pilatos. Você acha que se Pilatos convidasse, ele também não ia. Né? Então, vai ter, lógico, não dá para gostar de todo mundo. É complicado, relacionamentos são complicados, né? São difíceis. Até marido e mulher é difícil, pai com filho. Né? Imagina na igreja, que a gente se vê uma vez por semana, né? Mas é importante. Né? É aqui que a gente cresce, que evolui, ou deveria, né? Ou deveria. Bom, então, já disse lá, Jesus promete, né? Prometeu edificar a igreja, ama a igreja, então isso é muito importante. Mais um exemplo ali, o bonequinho que perdeu a perna. E o destaque aqui, a salvação é pessoal. Beleza? Você vir na igreja ou não, vamos esclarecer isso. Não quer dizer, filho de crente não é crentinho. Filho de salvo não é salvinho. Né? Salvação é pessoal. Você vem falar, mas é aquele sujeito que não vai na igreja, você está dizendo que ele não é salvo? Não, eu não me atrevo a dizer isso. Que ele não é dos nossos e está fora do corpo, eu me atrevo a dizer, porque o Paulo disse. Não pode ter vida fora do corpo. Mas é salvo ou não? Eu até duvido, pelo que o Pedro fala, o Tiago fala e o Tito fala, que a salvação tem que ter obra. Se não tem obra, tem que repensar. Mas isso sou eu, tá? O discipulado e a caminhada do cristão é comunitário e relacional. Gente, nesse livro aqui, do Gênesis e Apocalipse, nada é individual. Não tem nada que o tempo todo aqui está ensinando você a se importar com o outro, não com você mesmo. A pregação de Jesus é só essa, o outro, o importante é o outro. Então, é um ensinamento, então é coletivo. O povo de Israel tem no seu cérebro, na sua cabeça, esse ensinamento. Eles até hoje se ajudam, se apoiam. Se vê que alguém está em dificuldade, vai lá, ajuda. O pessoal fala aí que é difícil ver um judeu pobre morando na periferia. Eu não sei se é verdade, mas é o que dizem. Porque eles se ajudam, se apoiam. Um está sempre se preocupando com o outro. Ensinamento que eles aprenderam já desde lá da época de Moisés. Então, na tradição bíblica, tanto no povo de Israel, na tradição cristã, nada é individual. E aí a gente tem o alerta de Paulo a Timóteo, né, que ele fala, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. São homens hipócritas e mentirosos. Então, ele já alertava naquela época que havia esse problema na igreja. Porque senão, por que ele ia falar? As cartas não são para os incrédulos, as cartas são para a igreja. Então, já, cuidado, vai aparecer alguns aí, né, eles vão abandonar a fé, vão seguir
espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Né? Eles são hipócritas, eles são mentirosos. Romanos 16, 17 e 18. Esse Paulo gostava de arrumar confusão com a igreja, né? Com o pessoal que estava lá na igreja, né? O sujeitinho que arrumava confusão, né? O Paulo hoje seria excluído da igreja. Ia ter assembleia, vamos excluir esse sujeito aí, fica falando mal dos crentes aqui, vamos excluir, está fora. Né? Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões, que colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. O que ele fala ali, que está sublinhado? Me ajuda ali. Afastem-se deles. Paulo escreveu, se eu não tiver amor, nada será. Não, o apóstolo Paulo, bonzinho. Olha o que ele fala lá. Afasta-se desse pessoal aí, gente. Sai de perto deles. Por quê? Lê lá para mim também. Não estão servindo a Cristo. Não estão servindo a Cristo. Se não está servindo a Cristo, está servindo quem? Seus próprios apetites. Seus desejos, suas vontades. Afasta desse pessoal, eles querem fazer o que eles já acham que é certo. Eles querem dominar, querem liderar, querem resolver. Né? E o pior, eles conseguem enganar o coração dos ingênuos, dos imaturos. O mais triste é isso aí. Eles fazem o erro e levam um monte de gente junto. Né? Como diz, vai para o buraco e leva um monte de gente junto. Outro importante de Hebreus, né? Antes dessa aula aqui, me aconselharam a pegar leve, mas eu nunca consigo pegar leve. É porque a Bíblia não pega leve, né? A Bíblia não pega leve. Ela exorta, ela ensina, né? Ela escrutina. Né? Hebreus 5, 11 e 14. Aí ele vai falar do povo que não cresceu lá. A igreja tinha quanto? 50, 60 anos? Aí até eu fiz a pergunta aqui, né, retórica, para vocês pensarem, a IBASP vai fazer 100. Será que ainda precisa crescer espiritualmente? Em números, nós precisamos crescer, claro, ótimo, é uma bênção espalhar, né? Mas espiritualmente, será? Opa! E aí, Hebreus 5, 11 e 14, não vou ler inteiro, depois você lê aí, né? Que ele vai falar aí que tinha coisa difícil para ensinar, mas que eles não estavam preparados para aprender. Né? Ele está tratando ali, né? Fala que o pessoal se tornou difícil, lento, né? Fala que precisa de leite. Está lá no verso 11. Quanto a isso, temos muito que dizer. Quanto ao quê? A fidelidade a Cristo, a não se afastar da igreja, a não se afastar do Evangelho, a não se afastar de Jesus Cristo. Nós temos muito que dizer para vocês sobre isso, mas está difícil de explicar. Por quê? Porque vocês são lentos para aprender. A igreja tinha 50 anos, pelo menos, gente. Pelo menos 50 anos, e o autor da carta tem que dizer isso para esse pessoal aí, porque eles estavam fraquinhos espiritualmente. Já pensou que triste? Alguém chegar para você e dizer, olha, você é fraquinho espiritual, está precisando de leite, tem que voltar a ensinar para você tudo que era lá no começo. É o que o autor está falando aí. Ele quer fortalecer a fé dos ouvintes, ele quer falar, mas ele está impedido porque esse difícil de entender é na categoria, não é limitação intelectual, porque eles tinham capacidade intelectual de entender. Esse difícil de entender que ele está querendo dizer é o coração duro. Não é que eu não tenho inteligência, eu não quero e acabou, para mim é desse jeito e acabou, é isso que ele está dizendo. Não é que ele estava falando para gente ignorante, que a gente já viu que eles tinham conhecimento.
Eles conheciam as leis, conheciam os profetas, os ritos. Então, eles eram pessoas inteligentes, cultas. Mas está dizendo, vocês não conseguem entender, porque vocês já deviam ser mestre, mas eu estou tendo que ensinar os princípios elementares. Então, essa lentidão não é, a gente fala, são burros. Não, não é nada disso. Era dureza do coração, era uma anestesia espiritual. Eles estavam anestesiados, estavam influenciados pelo sofrimento, pelo mundo, pelos falsos profetas, os falsos líderes. Então, eles estavam com o coração endurecido, não queriam saber. Não é uma limitação intelectual, né? Lentos para aprender, do grego, é traduzido como preguiçoso, apático, indiferente. Sabe, que ela vai na igreja, mas não estou nem aí, está tudo certo. Estou indo lá na igreja mesmo, tá bom. A gente bate um papo, se diverte. Né? Mas, tá bom, é uma reunião, eu me sinto bem, está tudo legal. Era uma apatia, uma anestesia espiritual em aprender, em crescer, se recusavam a crescer. E a maturidade na fé é um processo que precisa de tempo, gente. Não dá para... Tanto que compara, né? Você começa, aceitou Cristo, é criancinha, aí vai se alimentando da palavra de Deus, sendo edificado e vai crescendo espiritualmente. Eu coloquei ali uma tabela, eu fiz rápido ali, nem sei se está certo, né? A semana tem 168 horas. Se a gente for somar tudo lá, EBD, culto, a gente vai ter aí 14 horas de estudo da palavra, considerando que você não faz esse estudo fora de casa. Eu sei que tem pessoal que faz aí o culto doméstico e tal, mas tem aquele pessoal que não tem tempo, né? Dorme no meio da oração, cai de cabeça na Bíblia no meio da leitura, né? Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, né? Não estou criticando, mas às vezes não dá. Onde que é o alimento? Fica só na igreja. Aí tem eu estou fazendo uma estatística ali por conta própria, ninguém me pediu, eu estou fazendo de xereta, estou contando quantos estão presentes na IBD, quantos estão no culto. Na IBD, a gente tem tido aí naquela 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, uma média de 22 pessoas presentes. No culto, 133 a média. 6% da igreja vem na IBD. Maravilhoso, né, o número, né? Estatística é fantástica. Estatística é fato, né? Então, a gente tem 1 horinha de estudo da palavra. 1 hora. Né? Porque já não tem mais o culto da noite, o sujeito não vem na IBD. Então, tem 1 hora de estudo da palavra. E sem querer desmerecer esse estudo, muita gente não presta atenção. Eu sento lá no fundo, não é para vigiar vocês, pode sentar lá no fundo. E eu vejo como funcionam as coisas na hora do culto. Né? Tititi, totó, minha esposa, domingo passado, teve que trocar de lugar porque tinha gente falando durante o tempo inteiro do sermão. Ela saiu do banco, foi, tem que trocar de lugar, não estou prestando atenção, não consigo. Né? Então, a gente podia reduzir mais ainda. Então, daí a importância da igreja, da EBD, de estar presente, de gente que está ali junto todo dia, sabe os problemas, conhece o que está acontecendo. As pessoas que vão para a liderança tem que ser gente que sabe disso, participa da vida da igreja. Venha pelo menos no culto, vai, faça parte da igreja. Recusa crescer por quê? Porque ama o mundo. Né? E 1 de João diz, não ama o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem não vem na igreja não ama a igreja. Seja lá por que for. Né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no poder do maligno. Então, é uma forma, essa presença,
ouvir a voz de Deus, pelo menos 1 hora por semana, na presença de Deus, na igreja, na presença dos irmãos, para serem edificados. Perigo, né, da frieza espiritual, né? Quem é frio espiritualmente vai ficar mais ainda longe da igreja. E olha, eu estou falando isso com propriedade, porque eu tenho na família, acho que por parte de mãe e de pai, dá assim uns 20 tios e tias, fora os primos. Da época daquela família, minha avó teve acho que 18 filhos, fora os que morreram, então... Todos os meus parentes que se afastaram da igreja hoje estão na lama espiritual. Todos, não escapou um. Todos os que vieram, eu não vou, eu não gosto do pastor, porque eu não gosto do professor do EBD, o irmãozinho é chato, não vou mais na igreja, a igreja sou eu, Cristo, onde tem 2 ou 3, Cristo está junto. Na minha família eu já tenho 5, então isso já não é mais nenhuma igreja, isso é... Né? Todos estão fora da igreja, perdidos. A gente tem que orar para esse pessoal estar orando. Muitos morreram já e longe de Cristo, longe da igreja. Eu não sei nem se estão no céu. Não sei, tenho dúvidas. Não tem um que caiu, ficou caído e espiritualmente está forte. São pessoas que se mutilaram, cortaram a parte do corpo e não resistiram. Não existe vida fora do corpo. Estagnado, né? Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino e na justiça. Então, é o alerta, cuidado, né? Liderança de igreja, pastor, diácono, presbítero, liderança de igreja tem que ser gente madura espiritualmente, gente que faça parte do corpo, que esteja na igreja. Pode ser que está brigando lá, chatíssimo, mas tem que estar lá, dar opinião. O pessoal do presbitério aí sabe muito bem que eles têm que me aturar, né? Muitas vezes eu sou contra o que eles falam e eu me manifesto. Tá tudo bem. Está tudo bem. Já pensou se todo mundo concordasse? Não é assim, né? Então, temos ordens, temos instruções, Bíblia. Estão precisando de leite e não de alimento sólido, né? O pecado contínuo e não tratado endurece a consciência e impede o avanço espiritual. Eu sempre fui ensinado, né, desde a minha infância, desde a minha conversão, os pastores costumavam dizer o seguinte: igreja que não trata pecado, fracassa e não cresce. Pecado tem que ser tratado. Você não corrige seu filho? Corrige. Eu corrijo a minha. Por que você corrige seu filho? Porque você não gosta dela, é isso? Ou do seu filho? Não gosto, vou corrigir aqui. É isso? Não. Né? Você corrige porque gosta, que quer ensinar o seu filho no caminho. Quando alguém mata alguém, vai lá para o tribunal, né? Eu estou lá, o sujeito matou um parente meu, chego lá no tribunal, aí o cara diz, perdão, meu Deus, eu não queria matar, tal. O que o juiz fala? Beleza, tira a algema, liberta, é isso? Tem que cumprir a pena, tem que ser punido, não é? A Bíblia ensina a mesma coisa. Não tolere o pecado. Não tolere gente que está no seu meio, está em pecado. Isso tem que ser tratado, é ensinado, é uma doutrina bíblica. E a negligência, né? Negligenciar. Hebreus 2:1, eu trouxe 2 versões, porque ali tem uma linguagem diferente. Talvez vocês acostumados com a NVI vão entender melhor, né? Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Olha o que ele usa lá na NVI e na ACF. Ouvido.
Se eu ouvi, eu fui em algum lugar para ouvir, eu fui em algum lugar para aprender. Ele está falando isso porque essa igreja teve grandes lideranças. Ele vai dizer isso. Se você estudou Hebreus inteiro, ele vai dizer isso. Olha, se espelhem nos seus líderes. Eles também sofreram, mas ensinaram vocês. Então ele está falando lá, atenção ao que temos ouvido, aos ensinamentos que esses tinham deixado para eles, porque eles já estavam se afastando, né? Então, o contexto lá de Hebreus, né, o que ele quer dizer lá é guardar o coração com que foi aprendido, preservar, viver com base nessas verdades, não desviar, não esquecer as palavras. Quem não faz tudo isso, o autor ao Hebreus usa uma linguagem muito forte. Ele diz, está crucificando de novo Cristo. Você sabe o que tem que fazer, você ouviu, você aprendeu, mas você não está fazendo? É a mesma coisa que você está crucificando Cristo novamente. Está lá, ora aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram participante do Espírito Santo, experimentaram a vontade e caíram. Ali ele usa esse texto aí, não vai dar tempo, está em cima da hora, mas só esse texto aí dava para falar 10 horas. Né? Do que quer dizer isso daí? Excluído é o que perdeu a salvação. Não, não é nada disso. Tá? A salvação não se perde. Ok? Mas ele está dizendo, ele está comparando ali, né, só pegando isso daí bem resumidamente, esse texto mereceria uma análise profunda, né? É o cristão, alguém que encontrou Jesus, né, a luz, é a guia, o coração, recebe o dom espiritual, participa do Espírito Santo, experimentou toda essa graça e depois abandona. Por que ele fala que é difícil, é impossível? Porque você endurece seu coração. Já falei aqui dos parentes, saíram da igreja, ficaram com o coração endurecido, começaram a ter contextos filosóficos, sociais. Não é que eles perderam a salvação porque saíram da igreja, é que ficaram mais endurecidos. Não queriam mais saber do evangelho. Né? Tito 1,16 diz, eles afirmam que conhecem a Deus. Todo mundo hoje conhece a Deus, né? Hoje é moda, né? Inclusive ser evangélico. Mas, por seus atos, negam. E olha o que se fala, olha como a Bíblia é amorosa. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Aí o pessoalzinho que gosta só de pregar paz e amor aí, cuidado. Paz e amor com pecador não tem não, gente. Tá lá, olha que linguagem dura. Não é tratado assim. E tudo isso por quê? Pelo mesmo motivo que você educa e corrige seu filho, por amor, para conduzir no bom caminho. Para ter um bom futuro, é por isso que você briga, você corrige, às vezes é necessário dar um puxãozinho de orelha. É por isso. Não é porque você odeia o seu filho, você detesta o seu filho, você corrige porque você ama. E esta passagem, ela foi escrita no tempo de perseguição, né? Então era mais dureza, né? O cara perdia tudo, né? Está lá em Hebreus, dá a descrição, depois você lê, não sei se o irmão vai falar, Hebreus 11:35. Alguns foram torturados, outros enfrentaram zombaria e açoite, foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio. Tudo isso eles sofreram, postos à prova, mortos à espada. Você acha que você está sendo perseguido hoje? Você acha? Ai, estou sendo perseguido na faculdade. Alguém fez isso com você? Você é livre, você pode falar. Já falei na aula passada, a nossa Constituição garante esse direito, seja quem for governante,
se estiver seguindo a Constituição, não for um ditador, a Constituição, eu recorro à Constituição e tenho liberdade de me reunir, de fazer meu culto. Está na Constituição, estuda a Constituição, pelo menos. Você já passou por isso? Olha o sofrimento. Então, até podia dizer, tá bom, né, esse pessoal até que tem razão, né? Ou eu morro, ou eu sou cerrado, eu não vou mais na igreja. Fica aí um cara na porta, se entrar aqui, nós vamos te cerrar no meio. Não, então não vou entrar. Ou será que você entrava? Será que você ia falar, não, vim aqui só visitar, vim ver como é que é aqui e tal. Será? Ou você ia encarar? Eu tenho, infelizmente, acho que muitos iam dar meia volta. Eu acho que muitos dariam meia volta. Não ia encarar, não. Vamos encerrando aqui, né? Será que você é um crente secreto, um crente 007? Né? É crente, mas não é muito. Sabe como é que é? Depende de quando eu estou com alguém, né? Um pastor deu um exemplo aí que foi numa festa e encontrou um irmão com um copo de uísque, né? Aí falou, pô, irmão, que isso? Não, é só para eu não destoar aqui do ambiente, eu não estou bebendo, não. Esquisito. Olha a que ponto nós chegamos. E se o pastor falou, o pastor só fala a verdade, não mente, então deve ser verdade o fato, né? Então, como se nega a Cristo atualmente? Como que eu estou negando a Cristo? Primeiro, quando eu afirmo crenças contrárias ao Evangelho. Se eu fizer isso, eu estou negando Cristo. Viver de forma incoerente com esses ensinamentos. Se eu não sou coerente com a Bíblia, eu estou negando. Estou negando o que a Bíblia diz. Estou negando Cristo. Se eu adoto valores do mundo e não da palavra de Deus, eu estou negando. Não defender a verdade da Bíblia, tá? A verdade não é ideológica, política, sociológica. A verdade que está falando é a Bíblia é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a Bíblia é a verdade. Comprometer princípios bíblicos para agradar pessoas. Estou negando a Cristo. Eu gosto tanto do irmãozinho, eu vou votar para não excluir ele, não. Mas o sujeito é um pecador, afastado, fazendo um monte de coisa errada. Né? Ser guiado por popularidade, status ou sucesso. Nossa, esse aí, então, devia ter até pagado. Né? Porque o que mais a gente tem hoje é gente querendo aparecer na internet, no mundo, né? Vendendo música para ganhar dinheiro, né? Vendendo CDzinho para ganhar dinheiro. O que foi o dom gratuito, agora eu vendo. Então, essas são as verdades, né, que eu queria destacar aí do livro de Hebreus. Como eu disse, eu creio que eu recebi de Deus essa árdua tarefa aí de sempre ser duro, sempre admoestar, né? Mas é importante. A igreja precisa ter pessoas que têm voz, que se manifestam, né, que querem fazer uma luta contra o pecado ou contra quem quer destruir a igreja, porque a igreja é de Cristo, não é de ninguém, não é do pastor, não é do presidente, não é do presbitério, a igreja é de Cristo. Quem quer servir a Cristo, ser fiel, vem na igreja, briga pela igreja, né, quer melhorar a igreja, quer edificar a igreja. Quem está fora do corpo não merece liderança na igreja, porque o corpo fora não tem vida, não tem a vida espiritual em consonante com a vontade de Deus.